Agora começou a gravação. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula de Laboratório de Programação Orientada a Objetos. Na aula de hoje, a gente vai tratar de exceções, tá? Eu preparei um material que aborda tanto exceções quanto template, mas template a gente deixa para sexta-feira, tá? Exceções, tá? Eles são erros que ocorrem durante a execução do programa, tá, pessoal? E em C++, a gente pode tratar essas exceções capturando, tá, o disparo do erro. Tá? O que seriam esses erros? Esses erros são causados por uma enormidade de circunstâncias, tá? Como falhas, tanto de memória quanto de disco, quanto troca de dado, impossibilidade de gravar ou abrir um arquivo, atribuição de um valor impossível a um objeto, tá? Às vezes a gente quer fazer uma conversão, enfim, não deu erro de compilação, mas deu erro de execução, né? Às vezes a gente usa o nil para reservar uma porção de memória e por alguma razão ele não consegue, ou porque não tem memória disponível, né? Enfim, houve um erro e aí o software vai travar, né? Vai fechar, vai encerrar, enfim, não vai conseguir continuar a execução, tá? Quando um desses erros ocorrerem, por exemplo, tá? E o tratamento de exceções é justamente a gente capturar, localizar um erro desses e colocar código que trate esse erro. Então, por exemplo, digamos que a gente tente alocar a memória e não consegue. A gente pode colocar uma rotina para avisar, ó, não foi possível alocar esse tanto de memória, ou a gente pode tentar alocar novamente, sabe? Solicitar que seja liberado memória e tentar alocar novamente. Esse exemplo aqui, pessoal, ele vai ilustrar como que a gente pode ver uma exceção, tá? Ele vai pedir, deixa eu ver, aqui então, 900 milhões de elementos. Então, ele está pedindo aqui na linha 10, ó, na linha 8 a gente criou uma variável inteira com o número 900 mil, a gente criou um ponteiro, tá, para tipo inteiro, e na linha 10 a gente vai pedir para alocar uma matriz de inteiro com 90 milhões de posições, 900 milhões de posições, isso, tá? E aí na linha 11 a gente vai atribuir o valor numérico 5 para a posição 0 desse vetor após estar alocado. Na linha 12 a gente vai imprimir o endereço, tá, do ponteiro, e na linha 13 a gente pede para deletar esse ponteiro, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Compilou, não deu nenhum erro, tá? Quando a gente executa, olha só, ele deu aqui, ó, terminate killed after throwing instance, deixa eu aumentar, of std, dois pontos, né, bad alloc. Bad alloc pertence ao escopo standard, std. A gente pode até procurar no C++. Opa, por que fechou? Vamos executar de novo. Tá? E aí ele respondeu ali, ó, com at std, dois pontos, bad alloc. Ó, bad alloc é uma exceção, tá? Ela é uma exceção que está ligada ao operador nil, tá? Quando este falha em alocar a quantidade de espaço de memória né, requerida, tá? Ela é derivada da classe exception. Talvez até o final da aula de hoje a gente veja que classe é essa classe exception, tá? E a gente pode ver a classe exception, tá? Para a gente ver os outros membros. A classe exception, pessoal, ela é a principal classe para tratamento de exceções do C, tá? Ela é que é a super classe abstrata
que que pega as principais exceções, tá? A gente pode ver várias, ó. Bad alloc, bad cast, bad exception, bad function call, enfim, a gente vai dar uma olhadinha mais detalhada daqui a pouco, tá? Qualquer coisa, pessoal, por que eu sempre volto a insistir no site C++? Porque qualquer coisa que vocês não saibam, que vocês queiram saber sobre a linguagem, vocês podem vir aqui procurar qualquer biblioteca, né, e vai ter uma explicação, um exemplo de código bem simples, tá? E aí a gente pode ainda editar e rodar esse exemplo de código, tá? Esse site C++, eu penso ele é bem didático. É bem legal que vocês sempre procurem as referências aqui. Ok, então deu bad alloc. Por quê? Porque a quantidade de inteiros que eu solicitei é muito grande. Tá? Então ele não conseguiu alocar. Nesse código desse exemplo 1, a compilação e a link edição, elas serão um sucesso. O problema vai ser quando a gente então executa o código. Olha, observem bem que compilar um código, né, é só metade do problema, tá? Não quer dizer que o código funciona. Se não houver memória suficiente disponível no computador, o sistema operacional vai travar no momento em que tentarmos atribuir o valor ao elemento da matriz. O valor retornado por nil é zero, tá? É um ponteiro nulo. Para evitar esse erro, poderíamos verificar se o ponteiro existe. Um comentário rápido. O compilador que a gente está usando é um compilador para 32 bits, tá? Ele não está colocado aqui para compilar para 64 bits. Eu não sei se ele tem suporte para 64 bits, mas se tiver, talvez essa quantidade de memória funcione. Só vou fazer esse teste rapidão, colocando ali para compilar. Não é compatível, ó. Sorry. Unimplemented, 64 bits no molde. Por que eu pergunto para vocês que 64 bits provavelmente funcionaria? Será que alguém consegue chutar? Em 32 bits, o tamanho dos endereços, o espaço de endereçamento é 1. Em 64 bits eu consigo endereçar muito mais memória, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem computadores com quantidades exorbitantes de memória RAM e isso não era possível nos computadores 32 bits. Só é possível colocar mais de, se não me engano, 4 GB, 6 GB de RAM, só em computadores 64 bits. E isso tem a ver com espaço de endereçamento. Como é que a gente faz, então, para que esse erro não ocorra, pessoal? Olha só. A gente pode fazer um if, e o if é bem simples. Se ponteiro. Olha que interessante. Se ponteiro. Se esse if for verdade, tá? É porque o ponteiro foi alocado. E aí a gente pode usar ele normalmente, tá? Caso o ponteiro seja nulo, tenha um zero, aí ele vai cair aqui no else, ó, memória insuficiente, tá? Isso aí, pessoal, parece assim, e aí o programa vai encerrar. Parece que não é grande coisa, mas a gente já está conseguindo, né, ter um condicional para o tratamento de um erro. Né? Porque se ele conseguiu alocar, o código que precisa ser executado vai ser executado. Mas aqui no else, tá certo que a gente não pode botar um goto aqui de volta, mas aqui a gente pode botar um código que trate, que envie uma mensagem para o usuário comunicando, né, pelo menos as razões do erro. Tá? Então vamos lá, ó. Compilou, executou.
Tá executando mesmo? Dá para ver o que ele está chamando. Bom, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Mesmo a gente colocando o if, ainda assim deu um erro de execução. Por quê? Porque a exceção, ela ocorre aqui, ó, na instrução 10, tá? Quando a gente chama para alocar, tá? Então ali ele já dá uma operação ilegal. E aí, a gente consegue colocar esse new, por exemplo, dentro de um if? Então, bom, a gente sabe que se aloca corretamente, o ponteiro, tá, não vai ser nulo. Mas isso não foi o suficiente, porque ao chamar o new, ao falhar, ele já disparou um erro, né? O sistema operacional já disparou o erro, tá? Então, mesmo que a gente consiga tratar o ponteiro depois, isso não resolveu o problema. Porque se a gente colocar o if aqui na linha 9 e colocar essa linha 10 dentro do if, não será o suficiente para pegar o erro, né? A única forma é usar tratamento de exceções com o try-catch. Olha só, a gente coloca o try, dentro do try a gente coloca as linhas de código que podem vir a disparar uma exceção, a causar um comportamento inesperado. E aqui no catch, a gente coloca o tipo de exceção que a gente quer pegar. Tá? Notem que é bem parecido com aquele if-else, só que agora é try, catch. E dentro do try, a gente coloca o código a ser testado. E no catch, a gente coloca a exceção que é para ele pegar, tá? E depois do catch, a gente coloca o que ele é para ele fazer. Agora, vamos lá, ó. Compilou, executou, olha aí. Memória insuficiente. Agora sim a gente conseguiu pegar a exceção. Conseguiu tratar o erro, tá? A manipulação da exceção, pessoal, ela consiste em transferir a execução do programa do ponto onde se produziu a exceção até um manipulador, que coincide com o motivo da exceção. O código que pode produzir a exceção deve ser colocado dentro de um bloco try, tá? Que significa pôr à prova, tá? A gente entende o try como pôr à prova, tá? Então ele vai pôr à prova o código que está dentro do bloco dele, nesse caso, da linha 12 à linha 15, tá? Então a gente vai pôr à prova esse trecho de código. A seguir, podemos ter um ou vários blocos catch de capturador, tá? Então, o catch é que vai capturar a exceção. Cada um seguindo o nome de uma classe ou de um tipo básico, tá? E opcionalmente, de um nome de um objeto ou variável entre parênteses. No padrão C++, há várias classes para o tratamento de exceção. Nesse exemplo, pessoal, a gente usou badAlloc, que vai disparar a exceção provocada pelo new, tá? Então, a gente está usando aqui o badAlloc, que vai pegar as exceções do new. Se ocorrer, pessoal, no código que estamos escrevendo, uma situação na qual não temos informação suficiente para decidir o que fazer, né, com a exceção que foi disparada, tá? Podemos enviar o relatório sobre o erro por um longo caminho, criando um objeto, tá? Que contém essa informação
e disparando esse objeto para fora do código corretamente. Isso é chamado de disparar uma exceção. No nosso exemplo, a exceção foi disparada de dentro do código new. Tá? Então, dentro da chamada da diretiva new, tá? Da instrução new, é que foi disparada a exceção, lá dentro do new. E aí essa exceção foi capturada pelo bloco cat que a gente escreveu. A instrução throw, que a gente vai ver mais a seguir, ela vai disparar uma exceção. Tá? A gente não usou o throw, mas a gente já vai ver que instrução que é essa. Ó, esse código aqui, ó, ele vai mostrar o uso do throw, tá? Esse programa, ele pode decidir em que momento disparar uma exceção por meio do uso do throw. Throw é disparar, dentro de um bloco try, tá? A palavra throw, pessoal, ela vai encerrar um bloco try. Então, toda vez que a gente estiver dentro de um bloco try e encontrar esta palavra reservada, essa palavra vai ser responsável por encerrar o bloco try e desviar o código de execução para o cat correspondente. No caso, para esse cat aqui. Tá? Em nosso exemplo, aqui, ó, como se trata de um inteiro, o throw desviará para o cat com o parâmetro do tipo int. Vamos ver. O caractere, ele representa um número inteiro, tá? Da tabela ASCII. Então, aqui ele vai ser convertido e vai ser disparado como um caractere. Ah, tá. Nesse caso, o C é um caractere, ele vai ser disparado como um caractere, que eu tinha alterado o código. Quando a gente colocar um inteiro, aí ele vai disparar como um inteiro. Tá? Então, toda vez que encontrar um throw, ele vai verificar o que a gente colocar após o throw, tá? Pode ser um tipo primitivo ou um tipo de objeto, e ele vai desviar para o cat correspondente a esse tipo de valor. No caso, como aqui é um inteiro, ele vai aqui para o cat da linha 16, que tem um inteiro. Quando tinha um caractere aqui, ele foi para o cat da linha 12, tá? Porque tinha um caractere ali. Assim como a gente aninha if, else, a gente também pode aninhar try, catch. Então a gente pode ir abrindo o try, ó, e depois ir colocando os catches. Nesse caso, como a gente colocou um inteiro, ó, ele não vai ir para esse cat, nem para esse, nem para esse, vai parar nesse cat da linha 18. Tá? Vamos ver. Ó, deu, ó, imprimiu inteiro. Tá? Então esse throw, ele encerrou um cat, um try, foi encerrando, encerrando, até chegar no cat correspondente à falha. Tá? Achou o inteiro. Então, a gente disparou a falha a partir de um inteiro. A gente imagina, a gente dispara um inteiro. Somente o cat que está preparado para capturar o inteiro é que vai capturar ele. Tá?
Também tem o cat padrão, tá? Se nenhum cat adequado for encontrado, o programa executará o mesmo processamento de programa sem nenhuma manipulação de exceção, ou seja, os arquivos não serão fechados corretamente, objetos não serão destruídos e assim por diante. Tá? Então, o que está querendo dizer? Que se não tiver um cat correspondente, né, nenhuma exceção será disparada. Para evitar isso, existe a possibilidade de a gente escrever um cat que captura qualquer throw, um padrão, um default, que é assim, ó, com 3 pontinhos dentro. Tá? Então, independente do tipo do throw, ele vai, nesse caso aqui, ó, ele vai achar esse cat aqui, tá? Ó, compilou, executou, execução, exceção imprevista, tá? Caiu aqui no cout, ó. Então, a gente pode fazer um cat padrão, tá? Para pegar as exceções que a gente não previu. Se a gente comentar aqui, ó, aí ele não vai pegar a exceção, tá? Tá vendo, ó? Terminated called after throwing in instance of int. Então ele não pegou a exceção, tá? A gente chamou a exceção, mas ele não pegou a exceção, tá? Pessoal, alguma dúvida? Não. Tá tranquilo por enquanto? Tá indo. Bom, vamos ver então agora como é que a gente trata isso na prática, tá? Vamos ver exceção com pilha. Lembram dos algoritmos de pilha? Vamos criar uma classe pilha, tá? E vamos usar as exceções com ela. Uma pilha, pessoal, é uma lista de informações que usa o acesso do tipo último a entrar, primeiro a sair. Tá? Então, é como se fosse uma pilha de pratos. A gente vai empilhando os dados, né, um em cima do outro, e o último que a gente colocou é o primeiro que a gente vai tirar. Né? Numa pilha de pratos, a gente não tira o de baixo, a gente tira sempre o de cima. Tá? Então, essa estrutura ela é conhecida também como LIFO, do inglês Last In, First Out. Tá? Então, LIFO. Então, o próximo exemplo, o código 7, ele vai criar uma pilha para armazenar 20 números inteiros, do tipo inteiro. A gente vai incluir os tratamentos dos seguintes erros. Um erro para ver se a pilha está cheia e um erro para ver se a pilha está vazia. Se a pilha está cheia e o usuário tentar colocar um item e não haver mais espaço. E se a pilha está vazia, quando o usuário tentar recuperar um item e ela não tiver nenhum valor armazenado. Tá? Então, são essas as duas falhas. Se a pilha encheu, quer dizer, não tem mais nenhuma posição livre e a gente tenta inserir um valor, ou quando a gente esvaziou a pilha e tenta retirar um valor, tá? Pilha cheia e pilha vazia. Então vamos lá. Olha só como é que fica isso aqui, que legal. Na linha 6, tem a definição da classe pilha. Privado, a gente tem um inteiro para marcar a posição, tá? A posição que está na pilha, conforme a gente for empilhando e desempilhando. E a pilha, né? Um vetor com 20 elementos. Aí a gente vai criar duas classes dentro da classe. Isso é permitido, tá? Criar classes dentro de classe. Uma classe para exceção de pilha cheia e uma classe para exceção de pilha vazia. Essas classes de exceção, elas são sem código, tá? Um construtor para pilha, posição igual a 0.
e aqui, ó, para a gente colocar e retirar elementos. Quando a gente quer colocar um elemento na pilha, a gente tem que passar, né, esse elemento. Então, é um método que retorna void, né, ou seja, não retorna nada, tá? Não tem retorno, e a gente passa para ele um número inteiro, que é o número a ser empilhado. Tá? A função retira, ela vai retornar um valor inteiro, que é o valor que a gente vai desempilhar. Então, olha só. O método que empilha, ele vai verificar se a posição é maior ou igual a 20, tá? Por quê? Porque se a posição for menor que 20, significa que ainda tem espaço para armazenar, tá? Então, se a posição for igual ou maior que 20, significa que a pilha está cheia. E aí o if vai executar esse throw para exceção de pilha cheia. Ó, ele vai disparar a classe, um construtor da classe de exceção. Notem, a gente nem declarou construtor aqui, mas não precisa. O construtor default, ele existe, mesmo que a gente não declare. Então, a gente chamou e criou um objeto de exceção de pilha cheia. Tá? Quando esse if for falso, ele vai empilhar. Tá? Vai pegar o n e vai empilhar. Ó, posição mais, pós-fixado. Então, olha só a diferença entre o pré e o pós-fixado. Teve um aluno que me perguntou sobre sobrecarga de operador, a diferença do pré e do pós. O pós-fixado, ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro usar o valor. Então, se for o primeiro elemento a ser empilhado, tá? Em posição tem 0. Então, ele vai pegar tab 0. Vai colocar o n na posição 0. Depois de usar, é que ele vai incrementar 1. Tá? Então, depois que executar essa linha, ele atribuiu o n na posição 0, tá? De tab, e a variável posição passou a ser incrementada, ela vale 1. Então, na próxima vez que chamar, a posição vai estar valendo 1. E para retirar? Para retirar, usa o pré-fixado. Pré-fixado funciona assim. Ele primeiro decrementa para depois usar. Então, ele primeiro vai decrementar o valor de pós e depois vai usar. Tá? Então, se eu tivesse, vamos dizer que eu vou colocar o elemento na primeira posição. Vamos fazer um desenho? Então, eu tenho aqui, ó, uma pilha. Aí eu vou empilhar o primeiro valor. Então, eu tenho lá, pós igual a 0. Aí eu chamo a função coloca. 5. Então, ele vai colocar aqui, ó, 5, e posição vai ter o valor 1. Beleza. Está aqui a posição 0. Se eu chamar coloca para o número 7, então ele vai colocar o 7 na posição 1. Tá? Aqui é a posição 1. Vai colocar o 7 na posição 1 e pós vai valer 2. Se eu chamar o retira, ele vai subtrair, então pós vai valer 1, e aí ele vai retornar para mim o valor 7. Tá? Então, por isso que ele é pós-fixado aqui. Função main. Criamos dois números inteiros, uma variável val, inteira também. A gente digita esses números com cout e cin. E aí a gente vai criar uma pilha, ó, pilha, pilha. E aí chama, ó, coloca para número 1 e para número 2. Chama retira 1, 2, 3 vezes. Tudo isso aqui a gente colocou dentro do try. Então o try, ele vai avaliar, pôr à prova essas linhas de código. Aqui, ó, na linha 49, vai ser disparada uma exceção.
como a gente inseriu dois números, a gente só pode chamar duas operações de retirada. Na terceira operação, ele vai disparar uma exceção. E aí a gente preparou os catches. Um catch default, com exceção imprevista. E esses dois catches, olha só, a gente coloca aqui, ó, pilha, dois pontos, ou seja, chama o objeto exceção de pilha cheia e exceção de pilha vazia, né, que são classes que pertencem à classe pilha. Com esse operador de resolução de escopo, a gente consegue referenciar uma classe, ó, class EX pilha cheia, ó. Então a gente referenciou a classe que pertence a outra classe, tá? E aí, essa exceção aqui vai ser disparada e essa mensagem de tratamento vai ser visualizada. Vamos ver? Olha aí. Digite um número. 5, 7, olha aí, exceção, pilha vazia, tá? Então a gente conseguiu pegar, capturar a exceção. A gente joga os throw aqui, ó, tá? Chama, cria um objeto da classe de exceção, a classe lá é meramente para ter um objeto referência, e aí ele pega aqui o catch, captura a exceção conforme a exceção que a gente criou, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês baixaram o código aí, estão conseguindo executar todos os códigos certinho? Acompanhando, sim. Alguns tem um mesmo que eu tentei executar, aqueles que você mandou? É daqueles que eu mandei hoje. Ah, que você mandou hoje? Ah, tá. Eu testei só alguns, não executei todos, não. É porque tem uns antigos que você mandou eu tentei executar e tem uns que não funcionam, mas é por causa da biblioteca, que tava faltando biblioteca. Ah, é, tem uns que faltam, acho que é stdlib. É uma Acho que um votou stdil.h. Pode ser, pode ser. Mas é só a biblioteca mesmo, mas tava certo. Bom, a gente pode melhorar isso, né? No código anterior, a gente criou duas classes para o tratamento de exceção, tá? Só que essas classes, elas eram classes vazias, tá? Dessa forma, a gente pode, por exemplo, quando essa exceção for disparada de dentro de uma classe, a aplicação poderia receber mais informação sobre o que causou o erro da própria classe de exceção. Então, agora, ao invés de ter uma classe de exceção vazia, a gente coloca um código para tratamento da exceção. Olha aqui, ó. Agora, na classe de exceção de pilha cheia, tá? A gente está na mesma classe pilha, tudo igual. A gente cria um campo público com um método, mensagem de erro, tá? E nesse método, a gente coloca a mensagem que vai ser impressa. Na exceção de pilha vazia, a mesma coisa. A gente coloca um campo público com um método que é a exceção de pilha vazia. E depois fica tudo igual, pessoal, tá? A gente continua, ó, com o construtor da pilha, o método coloca, o control, mesma coisa, mesma coisa. No try, agora a gente coloca uma pequena diferença, ó. A gente cria um objeto
tá? Chamado erro, tá? E esse objeto é do tipo exceção de pilha cheia ou do tipo exceção de pilha vazia, depende se a gente cair na exceção da linha 61 ou 65. E aí, a partir desse objeto erro, é que a gente vai chamar o método mensagem de erro, tá? A partir desse objeto de erro. Tá? Então, agora, a mensagem vai ser printada através do objeto da exceção, tá? Então, através de uma chamada de um método lá da classe de exceção, tá? Olha só. Compilou, executou, digitar o número 5, 7. Então, ó, retirado 7, retirado 5, exceção de pilha vazia. Uma terceira alteração que a gente pode fazer nesse código, tá? É utilizar apenas uma classe para exceção. Ao invés de criar, então, exceção de pilha cheia e exceção de pilha vazia, a gente cria uma única classe de exceção chamada exceção pilha. Ela vai ter um código de erro, tá? A gente vai criar um construtor para ela, que a gente vai passar esse código de erro e inicializar esse erro. A gente vai criar uma função ponteiro chamada watch, tá? Que retorna um ponteiro chamado watch. É padrão, tá? Essa função é padrão. Isso que a gente está fazendo aqui é padrão, tá? E aí, dentro dessa função watch, a gente pode colocar, por exemplo, um switch case. A função watch é uma função padrão, tá? E essa função switch case, ela vai verificar qual é o código do erro. Se o erro for 1, é exceção de pilha cheia. Se o erro for 2, é exceção de pilha vazia. E aí, pessoal, a única diferença é que aqui no throw, a gente vai construir agora o nosso objeto de exceção com um número no construtor, que é o código da exceção. Então, aqui ó, é a exceção de pilha cheia. Então, a gente passa o código 1. Aqui é a exceção de pilha vazia. A gente passa o código 2. Tá? E aí, quando a gente criar esse objeto exceção aqui com esse construtor, ele vai enviar ele para o throw, tá? Ele vai voltar aqui pelo try e vai vir aqui, ó. Vai virar esse erro aqui, ó. Esse objeto ERR, tá? Ele vai ser, a referência dele vai ser armazenada aqui. E aí, a partir dele, a gente chama o método watch. E aí ele vai imprimir a exceção correspondente, se for exceção de pilha cheia ou de pilha vazia. Nesse caso, vai ser exceção de pilha vazia. A gente vai tentar retirar um elemento a mais. Então, olha só. Compilou e executou. 7, 5. Ó. Retirou 5, retirou 7, exceção de pilha vazia. Essa forma que eu passei no exemplo 9 é a forma mais completa e padrão de tratar exceção em C++. Tá? Melhor que isso é só fazendo herança com a classe exception. Tá? A gente poderia ainda colocar aqui a herança com a classe exception. Bom, vamos ver aqui ó, o exemplo de uso da classe exception. Essa classe aqui, a gente vai criar uma classe minha exceção, que ela vai ter uma herança pública de exception, tá? E a gente vai usar isso aqui para verificar o CPF. Então, olha só. A classe minha exceção, ela herda de exception, tem um código de erro, um construtor e a função watch.
tá? Ó, chama o construtor de exception, o construtor de minha exceção recebe um código de erro, chama o construtor de exception e inicializa o código de erro, tá? Com o valor do erro que a gente passar. Tem uma função what, é padrão, const throw, tá? É uma função const também. E aí, olha só, como é que é o corpo da função what? Da mesma forma, a gente faz um switch, verifica o código do erro, e aí, ó, o primeiro, CPF com mais de 11 dígitos. E caso 2, CPF deve conter somente dígitos. Tá? Um default aqui, erro inesperado. Criamos dois métodos auxiliares aqui, métodos globais, duas funções globais, um para verificar se há um vetor de caractere é numérico, ou seja, se é tudo número, e outro para verificar se é CPF. Tá? Então, os dois retornam bool. A gente tem aqui, ó, dois exemplos de CPF, tá? Duas cadeias de caractere. Uma variável booleana, a gente tem o tipo booleano em C++. Aí a gente tenta, ó, try CPF. Então a gente vai verificar se o CPF2 é um CPF. E aí a gente pega, ó, cat minha exceção, EX. Tá? Então um objeto do tipo minha exceção, EX. E aqui, ó, a gente vai chamar a função what para essa exceção, EX. Tá? Esse método ICPF, pessoal, ele vai fazer todo aquele cálculo, tá? Para verificar se o CPF é válido. Tá? Eu vou... Ó, ele tá vendo aqui, ó, string len, se CPF for maior que 11, ó, throw minha exceção 1, né? Tem mais de 11 dígitos. Ele chama, ó, isNumeric, tá? Se não for numérico, ou seja, se não tiver só números, ele vai dar um throw minha exceção 2. E aí nem vai executar a verificação de CPF. Tá? Então, olha só. A gente criou dois CPFs e vamos verificar um por um. Vamos verificar com o CPF 1 primeiro, antes do 2. Pronto, CPF 1. Vamos lá, compilou, executou. Olha lá, ó, CPF com mais de 11 dígitos. Vamos testar com CPF 2. CPF 2, compilou, executou. CPF deve conter somente dígitos, ó, tem ponto. Certo? Então, essa é uma forma bastante elegante de tratar a exceção, pessoal. Tá? Usando a função what e sempre fazendo herança com a classe exception. A classe exception, a gente consegue informação sobre ela lá no C++, tá? Um detalhe, pessoal, que essa função what, ela é uma função virtual de exception, tá? Que vai indicar o motivo da exceção. Bom, a gente encerrou o conteúdo sobre exceções. Agora são 8 horas, tem mais 4 códigos sobre template. A gente pode ver esse conteúdo também, sim. Antes de encerrar sobre exceções, alguns comentários só. Os mecanismos de exceção, ele solucionou um dos maiores problemas enfrentados com o uso de biblioteca de classe. Se um erro é descoberto por um procedimento interno de uma biblioteca, ela não saberá o que fazer com ele. Com o uso de exceções, por exemplo,
o erro é passado para o programa que chamou essa função dessa biblioteca e este poderá tratá-lo conforme lhe for conveniente. Exceções são transmitidas para a função chamadora, que transmite para a anterior chamadora e assim por diante, até que seja encontrado um bloco cat compatível. A instrução throw pode estar dentro de uma função de biblioteca e o bloco cat no programa que sabe como resolver o erro. Quando uma exceção é disparada, o destrutor é chamado automaticamente para todo objeto criado pelo código escrito no bloco try. Tá? Então é por isso que é importante a criação de destrutores em todos os objetos, porque se encontrar uma exceção, tudo que tiver dentro do try terá seu construtor, todo objeto declarado dentro do try terá seu construtor chamado. O mecanismo de exceção, pessoal, garante que o código dentro do bloco try será terminado corretamente, independentemente de quantos objetos tiverem sido criados. O mecanismo de exceção, pessoal, permite executar todas as instruções necessárias antes de terminar o programa, ou corrigir o erro e continuar o programa devolvendo o controle para o início do bloco try. Nesse caso, os blocos try e catch são colocados dentro de um comando de laço, por exemplo, um laço while, do while, tá? Que retorna o controle para o início do bloco try, né? E permitindo, então, a volta à condição inicial. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta com relação a exceções, tratamento de exceções? Por agora, não. A gente vai ter alguns exercícios sobre exceções, não muitos, mas alguns. Então vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo, eu particularmente acho o conteúdo mais bacana de C++, pessoal. É muito poderoso. Esse conteúdo aqui vai permitir que vocês façam coisas assim fantásticas com o C++. Bom, templates então. Templates, pessoal, a template, a classe template, enfim, a função template, a template, ela é um molde por meio do qual o compilador vai gerar uma família de funções ou classes que podem operar com diferentes tipos de informações. Em outras palavras, pessoal, o mecanismo de template permite desenhar uma única função ou classe para operar sobre os dados de diversos tipos, no lugar de definir funções ou classes separadas para cada tipo de dado. Templates são chamados de tipos parametrizados, pois permitem parametrizar os argumentos e o retorno de uma função ou os membros de dados de uma classe. Parametrizar, pessoal, é usar um nome que poderá assumir qualquer tipo de dado, em vez de especificar o tipo exato dos argumentos e do retorno de uma função ou dos membros de dados de uma classe. Tá? Como é que é a sintaxe, pessoal? A gente vai declarar dessa forma, ó. Template class T. Tá? Então, toda vez que a gente for declarar uma template, a gente vai declarar dessa forma, ó. Template class e aqui a palavra, né, que a gente vai usar como parametrizador, nesse caso T. E aí a gente cria uma função, ó. Essa função é do tipo void e ela vai receber dois números, x e y. E ela vai trocar, tá, o x pelo y. Só que a gente não está passando para ela o tipo de dado que ela vai trocar. Se é int, se é caractere, se é float. O que importa é que se ela receber o dado, ela vai trocar um pelo outro. Ó. O x vai valer y e o y vai valer x. Tá? Olha aqui na função main. A gente cria um i valendo 2 e um j valendo 3.
Quando a gente chama troca IJ, tá? A gente não está dizendo, ó, a gente está dizendo que T, tá? Que X e Y são do tipo T. E ele só vai descobrir que tipo é esse quando a gente chamar a função. Tá? E depois a gente printa, ó. Troca 2, 3, vai ter que printar 3, 4. Criamos, ó, duas variáveis do tipo double. E chamamos troca para double. E ele vai imprimir a troca corretamente. Porque a gente criou a função troca e não especificou que tipo de dado ela vai receber. A gente especificou que ele pertence a uma classe T de template, tá? Então vamos lá, ó, compilou e executou. Olha aí. Então a troca de 2, 3 deu 3, 2 e a troca de 25, 63, 74, 89 deu 74, 89 e 25, 63, tá? A função troca é uma função do tipo template. Então, com template de funções, a gente pode definir um conjunto de funções baseados no mesmo código, mas que trabalhem com diferentes tipos de dados. Então, aqui ele vai criar uma variável temporária que é do tipo temp. Então, se entrar int, se entrar double, temp vai ser do mesmo tipo, tá? Temp vai receber x, x vai receber y, y recebe temp. Então, fez a troca. Independente se for caractere, int, double, float, enfim. Certo? Esse código aqui, ó, da linha 7 até a 13, vai definir uma família de funções que permutam os valores de seus parâmetros. Quando um template de função é chamado pela primeira vez com um tipo de dado específico, o compilador cria uma função do mesmo modelo para aquele tipo. Cada primeira chamada de um tipo gera uma diferente função. Cada uma das funções é uma versão do template especializada para aquele tipo. Essa versão será chamada toda vez que a função for usada com aquele tipo. Tá? Templates não geram nenhum código até que a função seja Então, templates não geram nenhum código até que a função seja chamada. Quanto à sintaxe, pessoal, a definição da template começa com a palavra reservada, né, a palavra-chave template, seguida pela lista de parâmetros. Nesse caso, a gente tem uma template para um único parâmetro, para um único tipo de dado, tá? Parâmetros são os nomes a ser usados no corpo da definição como se fossem nomes para tipos já conhecidos. Nesse exemplo da classe troca, tá, continua mesmo. A gente decidiu dar o nome de T maiúsculo, tá, para o parâmetro. Então, esse T maiúsculo é o parâmetro da template. Então, ele, a gente poderia escolher qualquer outro nome válido em C++. Vai ser esse o parâmetro que vai receber o tipo do dado, tá? Do que a gente for passar para o template. Então, toda vez que a gente colocar o T, ó, ele vai substituir, né, pelo tipo do dado do template. Pessoal, alguma dúvida? Conseguiram entender como é que funciona o template certinho?
Daquele jeito, né? Daquele jeito, ela é assim, ó. A função template é como se a gente fosse definir uma função, só que a gente não passa o tipo dos dados. A gente diz que os tipos dos dados pertencem a uma classe. E aí ele vai saber que dado é esse quando ele for chamar a função. Então aqui, ó, ele vai saber que o t é int, tá? Então ele vai substituir toda a ocorrência do t pelo int. Aqui, ó, nessa chamada é o double. Então ele vai substituir toda a ocorrência do t pelo double. E aí o método vai funcionar, tanto para int quanto para double, quanto para char, float, tá? Bom, vamos ver o próximo exemplo. Nesse exemplo, o código da função troca não poderia ser utilizado para permutar o conteúdo de duas cadeias de caractere. Dessa forma, a função não trabalhará de acordo se enviarmos a ela dois ponteiros char. Tá? Se fosse um caractere simples, concordam que ela funcionaria? Agora, se fosse um vetor de caractere, fica mais complicado, né? Daí um vetor a gente tem que passar o ponteiro, a função não está preparada para isso. Quando isso acontece, podemos escrever uma função de especialização para trabalhar com os tipos que a gente deseja. Então aqui, ó, a gente tem uma função troca, ela tem o mesmo nome, ó. Então ela está sobrescrita. Quando faz isso, ó, ela está usando char, ponteiro char. Então se a gente passar ponteiro char, ela vai receber, ela vai chamar a função que tem né, como parâmetro, né, que recebe ponteiro char. Tá? Então, aqui embaixo na função main, a gente criou funções de especialização. Ó. Aqui vai chamar a função troca, template, aqui também. Aqui, ó, vai passar dois vetores de caractere, ó, vetor A e vetor B. Na linha 63, ele vai chamar a função troca que a gente criou para ponteiros de caractere. Essa função aqui, ó. Tá? E por quê? Porque para fazer a troca de um vetor por outro, ele tem que verificar os tamanhos, né? E ele tem que fazer um laço para trocar elemento a elemento, tá? Dos vetores, trocar elemento a elemento dos vetores. E se fosse uma classe? E se fosse uma classe, pessoal? Se fosse uma classe, dá na mesma. A gente criou aqui, ó, uma classe string, tá? Com um vetor de caractere. E aqui embaixo a gente criou dois objetos string, AA e BB. E vai trocar o AA pelo BB. Mas o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai criar, vai ver ó, que x e y são do tipo string, vai criar uma string temporária e vai trocar, né, a referência do AA pela referência do BB. Tá? Vai trocar as duas strings. Então vamos ver ó, como é que vai funcionar. Compilou, executou, ó. Troca 2, 3, 3, 2. 25, 74, 74, 25, ó. A, José, B, Viviane, ó. Trocou o A pelo B.
E o outro é Hélio e Denise, ó. Denise e Hélio. Então trocou o bebê pelo AA, tá? Então a classe template, a função template, ela funciona para classes que a gente cria também. Não só para os tipos primitivos, mas para qualquer classe que a gente crie. É claro que dependendo da funcionalidade que a gente queira, a gente precisa especializar funções, tá? O próximo exemplo, pessoal, a gente vai ver como é que a gente faz um template classe ou uma classe template. E esse template classe aqui, pessoal, é um exemplo muito bacana mesmo, porque ele mostra, pessoal, a gente vai criar uma classe matriz. E essa matriz ela vai ser do tipo template. Tá? Nesse caso, a gente vai criar uma matriz, acho que é uma matriz unidimensional, isso. Então, olha só. Aqui na linha 6, a gente declara, então, que ela é uma template, classe tipo, a gente definiu como nosso parametrizador agora tem o tipo, tá? Templates de classe, pessoal, em geral se aplicam a classes destinadas ao armazenamento de matrizes de dados, tá? São chamados de containers. Então, quando vocês virem isso em programação containers, vocês vão saber que são matrizes de template. Operações básicas como inserir, remover e indexar elementos são as mesmas para os conjuntos de dados ou qualquer tipo, int, float, long. Podemos definir a classe com as operações genéricas uma única vez e deixar o sistema gerar definições de classe específica conforme a gente for usando. Tá? Então, essa classe matriz vai definir, ó, um ponteiro para o tipo, tá? Para o tipo do parâmetro, um inteiro para definir o tamanho dessa matriz, um construtor que a gente passa um inteiro, um operador, ó, o operador de parêntese e o operador colchete, tá? Também eles retornam o tipo e a gente passa um int para eles, né? Então, quando a gente quiser pegar um elemento de uma posição dessa matriz ou armazenar um valor, a gente usa o operador e passa um inteiro, né? Um endereço. Dois métodos para o redimensionamento dessa matriz. Esse aqui faz o redimensionamento da matriz, tá? E esse método redimensiona preservando os dados. E um destrutor que chama o delete para ver, tá? Então vamos ver, ó, como é que a gente cria o construtor. Toda vez que a gente ia colocar lá int, float e tal, a gente tem que botar a classe tipo. Sempre, template, class tipo. Toda vez. Então aqui apareceria, por exemplo, int, o float tem que aparecer, template, class tipo. Aí matriz, tipo também tem que colocar. E aí a chamada do construtor. Por quê? Porque matriz sempre vai ser do tipo tipo. Tá? Então sempre tem que aparecer o tipo entre menor e maior. E aí a gente vai criar, ó. V vai receber new tipo n, tá? Então a gente passa um n e tamanho igual a n. Então a gente vai criar, vai passar para o new o tipo. Então quando a gente for criar a matriz, se a gente passar um inteiro, esse tipo vai receber o inteiro e o new vai ser new para inteiro. New int. A sobrecarga do operador, ó, return, tá? Na posição i. Mas também, ó, template, class, tipo,
Aí, ó, o tipo de retorno é o endereço do tipo, tá? Matriz também é um template, então tem que colocar aqui o tipo. Tá vendo? Tem toda uma construção sintática bastante chata, né? Por que a gente tem que colocar que é template classe aqui? A gente já colocou lá em cima, tem que repetir toda vez que aparece a referência ao objeto matriz, tem que colocar que ela é uma matriz de um tipo. Né? Vocês veem como essa sintaxe ela é chata. Se for programar em Java ou em Python, template não tem tudo isso. É bem mais simples. Template em Java não tem toda essa chatice de ter que repetir o tipo né, do template o tempo todo, tá? Certo, mas C++ é isso. C++ é uma linguagem que tem uma rigorosidade na questão da sintaxe que é assim absurdo, né? Mas vamos lá. Então assim, pessoal, é meio chato isso, eu concordo, tá? É assim, tem que colocar, senão vai dar erro, não vai compilar, tá? E uma vez que vocês, né, peguem o jeito que sempre tem que repetir isso aqui, vocês não vão errar mais. Então, a sobrecarga do operador abre e fecha parênteses e abre e fecha colchete, né, é retornar um dos elementos, né, o iésimo elemento da matriz. Então, a gente passa esse índice, né, e retorna, então, o iésimo elemento de V. Redimensionamento. A gente passa o valor da nova dimensão e aí faz o quê? Dá um delete em V e cria um new. Dá um novo new, tá? Tamanho novo, tamanho N e tamanho recebe N. Redimensionamento para manter, né, preserve. Então, manter os dados anteriores, a gente vai criar um novo ponteiro, tá? E aí vai ter que fazer a transferência de todos os elementos do vetor do objeto, tá? Para o novo vetor, e aí deletar o vetor anterior e reatribuir, tá? E aí reatribuir tamanho também. Para testar isso aqui, ó, y igual a 20, matriz float, tá? Então a gente está dizendo que a matriz vai ser uma classe, e lá onde a gente botou, tem class T, tipo, aliás, class tipo, ele vai receber float, então todas as ocorrências de tipo dentro da classe vai ter a palavra float, então ele vai transformar tudo em float. E essa matriz de notas, então ela vai se chamar notas e ela vai ter 20 posições, vai receber o Y, né? 20 posições. Então a gente cria, né, fala que nota 3 recebe 33 e a gente pega a terceira posição e imprime, ó. Redimensiona para preservar para 40 posições e depois imprime nota 3 para verificar se ele preservou, né, a terceira posição. Vamos ver como é que ficou, ó. Compilou e executou. Olha só. Então, notas 3 tem 33.3 e depois de redimensionado para preservar, ó, continuou com 33.3. Se a gente tirar aqui, ó, só para redimensionar, ele vai ter... Ué, não compilou? Não compilou, deve estar com algum problema. E
Bom, alguns comentários. A sintaxe aqui, ó, ela é similar à usada por templates de funções. A palavra template no início da definição da classe informa que a classe toda será template. Templates de classe diferem de templates de funções pelo modo como são instanciados. Classes são criadas quando definimos um objeto usando o argumento do template. Observe a sintaxe para criar o objeto da classe matriz. Tá? Olha só aqui embaixo. A gente tem que colocar esse float ali dentro. Tá? Ou o tipo, se fosse double, tá? Caractere, enfim. A gente pode criar também template com argumento default. Tá? Por exemplo, aqui, ó, int n igual a 5. A gente coloca com valor para 5 padrão. Tá? E olha só, a gente pode passar, ó, matriz float notas é uma matriz de 5 posições, porque a gente não passou o segundo argumento. Matriz int 10 é uma matriz de inteiro de 10 posições, porque o n agora aqui em cima vai receber o 10, que a gente passou o segundo tipo. E a gente pode definir aqui, ó, class tipo 1 e class tipo 2, class tipo 3, e passar aqui, ó, int, float, double, né, conforme a necessidade, tipo, é um objeto complexo que tem mais de um tipo de dado, tá? A gente pode fazer isso também. Então, essa classe aqui, ela declara isso, ó, um tamanho padrão, um valor padrão, quando a gente cria e passa, então ele cria com outro tamanho de dimensão, ó. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Compilou, executou, e, ó, notas 3, 33.33, tab 5, 555. Tá? Criou duas matrizes, uma com 5 posições e uma com 10 posições. Tá? Pessoal, esse era o conteúdo, então, sobre template e sobre exceções, tá? Apenas para resumir, então, vamos recapitular um pouco. Pessoal, exceções, então, são erros que ocorrem durante a execução de um programa. As causas principais são falhas de acesso à memória e no uso de objetos de classe. Se não tratarmos esses erros, partes de arquivos abertos serão perdidos, objetos não serão destruídos adequadamente, a memória continuará alocada, etc. C++ oferece um mecanismo de tratamento de exceção, orientado a objetos, tá? Esse mecanismo permite estabelecer uma comunicação entre o método de classe e a aplicação dos usuários. Exceções são especificamente úteis quando a classe está em uma biblioteca criada por terceiros, principalmente. A exceção é, em geral, causada por uma instrução que falhou em sua operação com algum objeto e está escrito dentro de um bloco try. O método da classe que descobre o erro dispara a exceção por meio do comando throw. A exceção é capturada pela aplicação usada pela classe no código de tratamento de exceção dentro de um bloco try. Catch. Dentro de um bloco catch seguido do bloco try. O throw encerra um bloco try e desvia a execução de código para o catch correspondente. Podemos implementar um catch padrão, que captura qualquer throw sem catch. O compilador reconhece o catch padrão quando a gente coloca como argumento para ele os 3 pontinhos. A biblioteca padrão C oferece uma classe base denominada exception, a qual podemos herdar nossas próprias classes derivadas para o tratamento de exceção. Existem 4 classes de exceção na biblioteca padrão. Todas são derivadas de exception, tá?
são elas BadAlloc, BadCast, BadTypeID e BadException, tá? Sobre exceções, pessoal, sobre templates, pessoal. Templates são moldes com os quais o compilador vai gerar uma família de funções ou uma família de classes com o mesmo código. Cada uma dessas funções ou classes criadas trabalhará com um tipo de dado diferente. Templates são também chamados de tipos parametrizados, pois seus parâmetros se utilizam de um nome que poderá assumir qualquer tipo de dado. Os parâmetros de template, pessoal, devem ser escritos após a palavra-chave classe ou type name, tá? As duas alternativas são idênticas. A gente usou em todos os exemplos a palavra-chave class. Templates, pessoal, podem ser definidos com qualquer número de parâmetros. Múltiplos parâmetros devem ser separados por vírgula. Por meio de templates de funções, definimos um conjunto de funções baseados no mesmo código, mas que trabalham com diferentes dados. E, por final, templates de classes, pessoal, são, em geral, destinados ao armazenamento de matrizes de dados, tá? Containers. As operações básicas como inserir, remover ou indexar os elementos, independente da natureza do tipo do dado, tá? Essas operações são as mesmas, tá? Então, por isso que é natural a gente usar template para fazer containers, tá? Matrizes de dados. Pessoal, a gente encerra então a aula de hoje, conseguindo ver até o final o conteúdo de templates e exceções. E na próxima aula, a gente vai trabalhar com manipulação de arquivos, que é o último conteúdo que a gente vai ver esse semestre. A gente vendo manipulação de arquivo, a gente termina o conteúdo, fica só com a lista de exercícios. Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Tá bom, senhor. Acho que por enquanto não. Então, podemos encerrar a aula. Eu vou preparar a próxima aula, então, que é manipulação de arquivo, e a gente encerra daí as aulas teóricas. Certo? Deixa eu interromper a gravação aqui, eu quero perguntar